tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente consegue mudar de marcha. Mas o que é mudar de marcha? É sair da nossa forma automática de agir, que já é um padrão consolidado em nós, em como nós enfrentamos o nosso estresse, ou qualquer problema que venha acontecer no dia, e a gente transitar no outro modo, no modo operacional mais consciente. A gente já falou sobre isso no modo atuante versus modo existente, que é um termo que o Mark Williams, no livro dele Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar Paz em um Mundo Frenético, ele adota essa terminologia. O Jon Kabat-Zinn já adota modo fazer, modo ser. A gente pode adotar também modo automático e modo consciente versus modo consciente. Então a grande questão é como é que a gente entra no modo consciente. Esse entrar no modo consciente, ele precisa da nossa deliberação, da nossa intenção. Então isso também se torna um treino. Então dentro do processo do Mindfulness, o treino é a prática em si, a meditação formal que a gente tem, a meditação informal, onde a gente olha, por exemplo, o cenário, tenta pegar as nuances daquele cenário, Por exemplo, se você estiver na natureza, vento, canto dos pássaros. Então isso é uma forma de você entrar no modo consciente também. E a forma da gente lidar com os problemas, a nossa paisagem mental ou a nova mentalidade também é uma forma da gente entrar no modo consciente. Entendendo que a gente não vai, claro, tirar toda a força do modo automático, do modo piloto automático, porque ele é muito importante para que a gente planeje as coisas, para que a gente aja de forma mais efetiva no nosso dia a dia. Mas que o que a gente, então, dentro do Mindfulness, a gente coloca um pouco mais de força e veracidade no modo consciente, no modo em que a gente ouça e veja os nossos problemas com o olhar, com a tonalidade desse modo consciente. Então, na mudança de marcha, a gente pode ver o seguinte cenário. Imagine que você está viajando de férias em uma estrada de carro, sozinho. Você está bem apressado em chegar a um hotel bacana que reservou. Imagina que está lá a tua família, as férias tão desejadas após longa jornada de trabalho, tem amigos também. Então a maior parte do trajeto você pensa no que vai fazer durante os próximos dias. Mas também começa a se lembrar do trabalho. De repente, uma enxurrada de pensamentos do tipo "e se?" invadem sua cabeça. E se eu não deixei tudo em ordem? E se o chefe vai me ligar cobrando alguma coisa? E se eu ficar sempre sobrecarregado, assim como fiquei após a demissão do Jorge? E começa uma avalanche de si na sua cabeça. Espera aí. E se eu for demitido também? Como ficaria a minha vida? De repente você freia bruscamente. Quase atropelou um animal na pista. Ufa, que sorte! Você muda a marcha e vai agora com mais calma, vai mais devagar. Você volta à realidade. Isso, nesse caso específico, algo fez com que você retornasse para o aqui e agora. Algo externo fez com que você retornasse ao aqui e agora. Está mais presente, porque o panorama mental que estava trazendo para você era um panorama bem tenebroso. Aí você se lembra que fez um curso de atenção plena. Então, você detectou que aqueles pensamentos eram automáticos, que você estava funcionando no piloto automático. Você estava dirigindo, mas na realidade você estava vivendo uma outra situação, que não aqui e agora. Você estava perdido em pensamentos com relação ao passado e ao futuro. E
se deu conta de que estava atuando nesse modo fazer. Deste modo da sua mente operacionar, você está sujeito a funcionar da seguinte forma: piloto automático, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso faz com que aumente a sua tagarelice mental. Você fica cada vez mais preso em pensamentos. Mas em que situações da sua rotina você age tendo como base o modo fazer? Por exemplo, perder-se em pensamentos como se estes fossem reais. Querer encontrar soluções racionalizando as preocupações. Isso tudo é característica desse modo. Julgar constantemente as experiências de vida como boas ou más. Por exemplo, querer impor a todo custo o seu ponto de vista em uma conversa. Evitar o que não gosta, tentando controlar as coisas para serem do seu jeito. Ficar nervoso toda vez que alguém discordar de você, por exemplo, numa reunião de trabalho. Analisar-se incessantemente um problema e ficar frustrado por não encontrar uma solução. Esses são indícios fortes de que você está sempre funcionando no modo piloto automático. Quando esse modo está hiperativo, você deixa e sempre está em estado de alerta. Seu cérebro entende que você está em perigo ou em uma ameaça iminente e prepara o seu corpo com sensações. E essas sensações fazem com que você luta ou fuja da situação. Acontece que em excesso você entrar demais, ficar demais no piloto automático, nesse perigo imaginário, ele se transforma em preocupação constante e ansiedade. E aí você vai começar a sentir tensão nos músculos do corpo, suores frios, mãos e pés, coração acelerado como se fosse sair pela boca, angústia no peito, além de tonturas, dor de barriga e outras queixas. Ou seja, isso são sintomas de estresse, né? O modo fazer, ele atuando, né, de forma imperativa dentro do seu dia a dia, vai te causar adoecimento físico e mental. Então, para resumir, as preocupações que você tem no seu dia a dia disparam o piloto automático. Nossas ações impulsivas baseadas no modo fazer. Então, como é que a gente pode desativar esse modo mental? Mesmo que seja por momentos muito curtos durante o nosso dia. Já que em excesso, ele causa tantos prejuízos para a nossa saúde física e mental. É você conscientemente entrar no modo fazer, no modo ser. No modo consciente, ou seja, intencionalmente. Você toma consciência que está no modo fazer e você dá um contraponto. Entra num ponto de vista, numa paisagem mental, numa mentalidade que seja o contraponto daquela em que você está operando no modo fazer. Então, a atenção plena é um método que aponta essa solução. Ela diz que você precisa aprender a mudar de marcha. Então, se a gente tiver em mente isso, você está muito nervoso, está muito estressado, está muito inquieto, você fala para si mesmo: preciso mudar de marcha. O que é que eu posso fazer para mudar de marcha? Automaticamente você cria um espaço onde você tem uma respiração. E essa respiração vai te dar um relaxamento. Aprender a sair do automático e fazer as coisas com mais consciência é aprender a usar o modo ser, o modo consciente. Então, o modo ser é o aspecto intuitivo, observador e subjetivo com o qual a gente pode viver as experiências da nossa vida. Este modo mental pode ser cultivado dia após dia através de pausas conscientes. Essas pausas intencionais rompem a cadeia de ações inconscientes do piloto automático, que são danosas à nossa saúde.
Isso acontece toda vez que você reage de forma impulsiva e automática às situações do dia a dia. Então, quando você pausa, essas pausas, elas se relacionam com o momento presente. Elas estão no momento presente. E no momento presente não há ameaças. Não há pensamentos de preocupação relacionados ao passado ou ao futuro. Quando o cérebro aprende a trabalhar nesse modo, você tem calma, relaxamento e foco em seus dias. Então isso acontece porque quando você ativa esse modo ser, você aprende a fazer as pausas para relaxar durante o dia. Apesar que no começo você tem um certo esforço em fazer isso, mas com o tempo, naturalmente, você consegue abrir um espaço, uma brecha de respiração, por mais que a sua situação ela seja desconfortável ou estressante. Você, então, no modo C, consegue fazer escolhas mais conscientes. Consegue se aproximar dos desconfortos da vida para entender melhor como elas surgem. Acessa com destreza o modo presente, o momento presente que tem relação com o sistema de calma. Então, na atenção plena, os dois modos mentais estão com a atividade em equilíbrio. E essa configuração cerebral traz para você saúde e bem-estar todos os dias. Então, vamos trazer de volta o cenário da sua viagem. Então, a iminência do atropelamento fez você trocar a marcha. Você trocou para a marcha lenta, a marcha do modo consciente. A marcha onde você enxerga as coisas com uma perspectiva mais ampla. Da marcha acelerada e estressada para uma marcha calma e consciente. Você trocou a marcha do modo fazer para o modo ser. Em harmonia, você está no modo fazendo sendo. Então, dessa forma, a partir do momento em que você teve a iminência do atropelamento do animalzinho na pista, você realmente começou a saborear a viagem. Porque naquele momento você começou a apreciar a paisagem no entorno e ficou encantado com as árvores frondosas e altas por todo o trajeto. Você punha de vez em quando na cabeça, a cabeça para fora, e aí você sentia a brisa fresca e relaxante no rosto. Sentia os cheiros, os aromas que existiam no ambiente que você estava numa mata. Fez o caminho tirando o máximo proveito das experiências que a paisagem proporcionou, sem descartar, contudo, a ansiedade gostosa de rever a família e amigos. Então, esse é um modo fazendo sendo, é um modo em que a gente funciona utilizando as características do modo existente. Então, espero que essa nossa conversa de hoje você tenha entendido que é possível sim a gente passar para um modo mais consciente, mais subjetivo, intuitivo, estando dentro da rotina estressante do dia. Isso requer prática. Isso também requer o entendimento do que você deve buscar diante dessa situação. Em que aspecto ou características do modo fazer você está, para você então acessar a característica do modo consciente, que é o contraponto, que vai, de certa forma, ser o antídoto ou neutralizar aquela característica nociva do modo fazer. Isso aos poucos, em outras aulas, a gente vai trabalhando um pouco essas características de forma mais pontual, que a gente pode dizer que também que são qualidades ou atitudes da atenção plena. Então, a gente vai ficar nessa aula de hoje, nessa conversa de hoje, com a prática de espaço de 3 minutos, que é uma prática onde a gente então consegue colocar as pausas intencionais no nosso dia a dia. Ela é bem curtinha e você é como se quebrasse essa rotina, esse contínuo, né,
de associação de pensamentos contínua, de você entrar numa tarefa e sair em outra de uma forma inconsciente, você colocar então o aspecto da experiência onde você aprecia o que está acontecendo, no cenário em que você estiver, no momento em que você estiver. Então vamos lá então. Essa semana fica então com um espaço de 3 minutos. Um abração e até a próxima.